Oi, oi, amigas! E no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês o meu relato de parto pelo SUS. Bom, meninas, não sei se vocês sabem, mas eu já sou mãe pela segunda vez. Eu tenho 24 anos, sou casada também. E vou contar pra vocês aqui, né, um pouquinho do meu relato de parto. Eu até anotei aqui, porque eu sou muito esquecida. Vou falar pra vocês também como tá sendo esse primeiro mês. Eu até anotei aqui, então eu vou olhar aqui pra saber o que eu vou falar. Eu vou falar pra vocês sobre o meu relato de parto pelo SUS, minha experiência sendo mãe pela segunda vez, tá? Porque eu vi que tem muita diferença. Minha experiência com a hacker, como está sendo os dias e a minha laqueadura mais resguarde. Vamos lá então, vamos por parte, né? E aqui, ó, ignore o cenário aí, né? Porque eu tô aqui com a cama ainda bagunçada, com o mosquiteiro, o berço da baby tá bagunçado também. E eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir, mas a querida tá resmungando. E ela tá bem aqui, ó. Essa daqui é. Então, essa é a realidade, né? Então vamos lá. Eu vou começar aqui pelo meu relato de parto pelo SUS. Bom, eu não sei se vocês sabem, mas eu sou mãe pela segunda vez, tenho 24 anos e eu tive a minha segunda filha na Santa Casa, né, que foi o mesmo hospital que eu tive o meu primeiro filho também. E entre esses dois partos, assim, eu vi muita diferença em tudo. Então eu vou tentar lembrar aqui pra falar pra vocês, tá bom? Bom, nem sei como que eu começo a falar. Mas assim, talvez alguém aí que vai me assistir vai lembrar de mim, né? Porque ano passado eu gravava, eu tinha um canal, eu tinha bastante pessoas, né? Eu tava com um público bom, porém eu excluí o canal. Então agora eu tô voltando. Então pode ser que tenha alguém que me assista aí e me reconheça, né? Então, quem já é desse tempo aí sabe, né, que eu tenho um filho, o Miguel, que já vai fazer 3 anos esse mês, inclusive. Sabe também que eu tive duas perdas. Então eu vou tentar resumir aqui o mais rápido possível, porque a memória do celular é curta. E eu quero falar a minha experiência total assim. Então, no meu primeiro parto, que foi na Santa Casa, né, como eu falei pra vocês, foi um parto meio complicado. Por quê? Eu sempre estive na minha cabeça que eu queria ter um parto normal. Eu nunca quis ter um parto cesáreo, porque é uma cirurgia, iria abrir 7 camadas do meu corpo, eu ia tomar aquela injeção hack, né, que foi mais por ela também que eu tive muito medo assim, e não queria o cesáreo de modo algum. Então, no meu primeiro parto, eu fui na maternidade, falei da minha intenção, né? Porque eles perguntam qual é a sua intenção de parto. Daí eu falei que eu queria ter normal, perguntei se eu tinha passagem. Nessa época eu tava com 22 anos. Ou era 22 ou era 21. Eu acho que era 21. Aí eu perguntei se eu tinha passagem, né, e tudo mais. O médico falou que eu tinha. Só que na realidade eu não tinha. Mas enfim. Eu fui lá na maternidade, me internei. Passei lá um tempo lá, internada, né? Aí eles começaram a indução. Era bem cedo. E quando foi em volta de umas 4 horas da tarde, o remédio e o soro começou a fazer efeito. Eu comecei a sentir o efeito do parto mesmo, né? Assim, as contrações e tudo mais. Daí, quando foi em volta de umas 4 horas, eu comecei a entrar em trabalho de parto. Então, às 4h30, a minha bolsa estourou. E quando foi 11h30 da noite, o Miguel nasceu. E foi assim, foi muito demorado, porque eu não tinha passagem, né? Como eu falei. Então foi um parto muito complicado. Tanto que na maternidade a gente ficou conhecido como a Josiane do parto complicado, o RN da Josiane. Entendeu? A gente ficou conhecido no hospital como isso, como esse nome. Daí o Miguel ficou enganchado, teve que fazer uns cortes lá, sabe? E nesses cortes a Gilete passou na cabecinha dele, ele tem uma cicatriz até hoje assim, né? Que ele vai levar pro resto da vida dele. Depois disso, no segundo dia de vida dele, na maternidade ainda, ele teve uma febre de 38 graus. Aí quando foi no outro dia, né, quando amanheceu, ele foi pra UTI, que foi bem no dia que eu tive alta. Eu chorei, desesperei, daí ele subiu pra UTI. Mas assim, foi um tempo bem que foi um abalo assim, mas Deus cuidou de tudo. Hoje meu filho tá bem, já tem 3 anos. Ele foi muito bem cuidado na Santa Casa, não tenho o que reclamar, só tenho que agradecer a Deus, né, pelo cuidado que ele teve tanto com meu filho quanto comigo. Então, agora, a minha experiência desse segundo parto, né, é, eu foi um parto muito rápido. Eu orei muito pra Deus, né? Eu falei pra vocês que eu tinha muito medo de injeção da hack. Então, eu fui orando pra Deus, pra ele colocar assim no meu coração, tirar esse medo, né? E se fosse pro meu segundo parto ser cesáreo, pra mim tava com o coração aberto. Então, eu fui orando, Deus foi me preparando. Chegou um ponto assim que já tava quase perto dela nascer, eu já me senti preparada. Eu já realmente achava que ia ter um parto cesáreo, porque como meu primeiro filho foi induzido, e era pra ele vir cesáreo, porque no dia dele nasceu eu não tive dor, nada disso, era pra ser cesáreo e eu que induzi, eu achei que o segundo parto também ia ser quase que a mesma coisa. Eu achava que
ela não iria vir na data prevista e que eu iria ter que escolher entre a indução ou a cesárea, né? Então Deus já tinha preparado meu coração, eu já tinha aceitado, né, a cesárea, tanto que eu tava pra todo mundo assim, que provavelmente o parto seria cesáreo. Aí chegou no dia 5. É, foi uma data assim que não estava marcado, porque assim, o postinho tem uma data, o aplicativo tem uma data e a ultrassom tem uma data, né? Então foram 3 datas diferentes. É, eu lembro que o postinho tinha dado até o dia 10 para ela nascer, o aplicativo tinha dado até o dia 7 e eu não estava fazendo conta, não estava acompanhando, não, eu não, assim, por mim, eu não estava fazendo conta. Eu estava acompanhando o aplicativo. Então, eu acompanhava pelo aplicativo e o aplicativo estava dando dia 7. Só que quando o pessoal perguntava, quando que ela ia nascer e tudo mais, eu falava assim, ela tá pra nascer entre o dia 5 ao dia 10, né? Que, tipo assim, era a data que tava na minha cabeça. Entre o dia 5 até o dia 10. Que ela não podia passar do dia 10, né? Aí nisso, exatamente ela veio no dia 5, né? Ela não veio no dia 7, que foi do aplicativo, e nem no dia 10, que era as contas do médico. Então, dia 5 ela chegou. Como que foi, como que eu descobri? Foi assim, na minha última consulta de pré-natal, a médica já era a última. Aí a médica falou assim, ó, você precisa ir na Santa Casa, que é a maternidade, você precisa ir na Santa Casa, semana que vem, pra acompanhar como que tá, né? E nisso ela também tinha marcado uma consulta pra próxima semana. Só que daí eu nem marquei, né? Ela falou pra me marcar, mas eu nem marquei, porque eu já tava sentindo que ela ia chegar antes. Aí, isso, eu fui, não fiz período final de semana, fui na maternidade, que isso foi no sábado. Eu fui na maternidade. Aí eu cheguei lá, eu tava com 2 dedos de dilatação, não tinha dor, não tinha nada, não tinha indício assim. O único indício que eu tinha é que a barriga ficava dura, né? Que é aquelas contrações de Braxton Histol, alguma coisa assim. Que é as contrações de treinamento, mas nada demais. É tanto que nem eu tenho uns vídeos aí que eu. Um vídeo passado, que eu mostro pra vocês a barriga dura. Então isso daí foi. Era essa contração aí que eu tinha. Aí eu fui lá pro médico, ele fez o cardiotoco e falou assim: olha, e fez o exame de toque também. Aí falou assim: olha, você tá com 2 centímetros de dilatação, você ainda tem um tempo, né, pela frente pra esperar, né, o seu corpo falar quando que vai ser o parto e tudo mais, né. Ele falou que ia ser uma coisa natural. Aí nisso, ele tinha feito o toque, como eu falei pra vocês, né. Aí eu vim pra casa, né, já tava assim, não, ela não vai nascer por agora, e isso era dia 4. Aí eu fiquei na cabeça, aí nisso eu vim embora. Aí eu ficava naquela, vai nascer agora, não vai nascer, mas eu sabia que ela tinha até o dia 10 pra nascer. Aí quando foi à noite, na madrugada na verdade, na madrugada do dia 5, né? Aí eu levantei e vi que tava rompendo um tampão. Fui no banheiro, aí vi que tava rompendo um tampão. Aí nisso eu comecei a acompanhar, né? Eu fiquei caladinha, não falei nada pro meu esposo. Aí levantei, né, num domingo, dia 5, levantei e cada vez mais o tampão tava rompendo mais e mais. Aí eu falei assim pra ele, eu vou começar a fazer exercício, né, pra dilatar. Nisso eu só tava com somente o tampão, não tava sentindo dor e nada, mais nada. Aí quando foi cedo que eu levantei, né, ele tinha levantado primeiro que eu, fiz café e tudo mais. Aí eu levantei e falei, tomei café e falei pra ele que eu ia fazer exercício. Aí eu fui no YouTube, coloquei dança pra induzir o parto normal. Aí coloquei no celular, abaixei o volume, né, deixei assim somente a tela mesmo e o exercício ali e comecei a fazer o exercício, né? Comecei a dançar, pular, se agachar. E nisso começou a vir as contrações. Aí, cada vez mais, a contração ia aumentando. Nisso, mas também assim, passou a de manhã todinha. E eu tava naquilo, eu só vou pra maternidade quando eu vi que eu realmente não tô aguentando mais. Porque como eu tive minha primeira experiência, eu fiquei lá o dia inteirinho, né? Eu dei entrada na maternidade era em volta de umas 9 horas e tudo aconteceu só depois das 4 horas. Então eu falei assim, eu não vou pra maternidade ficar sofrendo lá. Então eu comecei a minha indução assim, né, natural em casa, comecei a fazer exercício, se abaixar, igual eu falei pra vocês, andando bastante e fui indo. Daí foi evoluindo, fui sentindo cada vez mais contração, era cólica, era dor nas costas e nisso a minha mãe falou pra mim tomar, acho que é café com manteiga, alguma coisa assim. Aí eu pedi pra ela, né, porque eu tava com bastante dor, pedi pra ela fazer pra mim. Aí o meu esposo foi lá na casa dela, pegou e trouxe, porque os mais antigos dizem que esses remédios caseiros ajudam, né, o parto ser mais rápido, assim. Aí eu fui lá, ele foi lá, pegou, né, e eu tomei. E parece assim, que depois que eu tomei, foi uma coisa que foi me ajudando também, sabe? Mas eu já tinha orado a Deus e pedido um parto rápido. Então Deus foi muito misericordioso e me abençoou com isso também, né? Aí eu, depois que eu fui tomando esse negócio, daí já era em volta de, nossa, eu não lembro assim exatamente, mas eu acho que era em volta de umas 4 horas mais ou menos, da tarde. Aí eu comecei a sentir muita contração, assim. Eu não tava nem conseguindo
anotar, assim, o tempo de contração. Mas eu sabia que tava vindo muito uma atrás da outra. Aí, o meu esposo falou assim, eu acho que a gente já tem que ir pra maternidade. Aí eu falei assim, não, sabe, eu não tava querendo ir, porque eu ainda achava que não era a hora. Aí nisso, eu falei assim, eu já não tô mais aguentando, fui fazendo os exercícios, né? Mesmo com muita dor, gente, é uma dor insuportável. Você sente assim, a coluna aqui embaixo, abrindo, e é uma dor horrível, 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 horrível. Meu Deus, que dor é essa? Aí eu fui sentindo a contração, né? Ele falou pra gente ir pra maternidade. Eu falei que não, que ia ficar mais um pouco em casa. Aí nisso não demorou muito. Eu falei que eu ia preferir ir pra maternidade, que eu tava sentindo muita dor. Aí a gente deixou o meu primeiro filho, o Miguel, na casa da minha mãe. E fomos pra maternidade, né? Nisso eu fui no banco de trás do carro. Eles tinham colocado um pano lá, né? Pra não se acontecer alguma coisa imprevista assim, né? Tentar amenizar a situação. Aí eu fui lá atrás, né? Aí eu nem consegui sentar direito, sabe? Eu sentei assim, bem na beira do banco e fiquei segurando no banco da frente, né? Com a cabeça assim, encostada no banco da frente e sentindo muita dor. Aí a gente parou lá, deixou o meu filho. Eu nem consegui falar com ninguém, tava com tanta dor, tava com a cara feia, que eu só vi o meu irmão falando assim, nossa, a Josi tá com a cara de choro. Disso aí eu não consegui nem responder ele, só sei que a gente foi correndo assim. Aí meu esposo foi buzinando, foi com o pisca-alerta ligado e gritando assim na janela. A minha esposa tá em trabalho de parto. Aí nesse dia foi muito engraçado, né? Que eu queria rir, aí ao mesmo tempo eu queria chorar por causa da dor, porque foi uma coisa meio engraçada, né? E graças a Deus, assim, o trânsito não tava tão trânsito, né? Por ser um domingo. E quem tava ali no trânsito teve a consciência de abrir a passagem pra gente passar. Então ele passou em semáforo vermelho, foi buzinando, as pessoas foi saindo da frente, sabe? E graças a Deus a gente chegou lá na maternidade rapidinho. Cheguei lá, a gente foi fazer a ficha e tudo, né? Aí eu nem conseguia sentar, não. Eu comecei a continuar, assim, a minha caminhada, se agachar, porque tava uma dor tão insuportável que eu não aguentava ficar parada. Aí, nisso, a enfermeira veio, né, perguntar lá quanto tempo, fazer a triagem. Aí ela veio, eu me internei, né, aí fui lá pra sala de toque, eu falei pra ela que tava sem comentador, aí fomos pra sala de toque, e quando chegou lá, eu tava com 8 centímetros de dilatação. Então, assim, gente, foi um parto muito rápido, sabe? Eu senti as dores em casa, eu não precisei ficar na maternidade. Foi uma coisa muito rápida, um parto muito abençoado. Então, eu cheguei lá, tava com 8 dedos de dilatação. Foi assim, até o médico ficou impressionado, né? Aí, é, ele me mandou pra salinha de parto, né? Aí tinha a enfermeira lá, nossa, esse segundo parto, assim, foi muito maravilhoso. A enfermeira, as médicas, as meninas tava lá. Aí me ajudou, e nisso meu esposo tava me acompanhando em tudo. Aí ele entrou comigo também, aí eu tava comentando, e aí a enfermeira me ofereceu a bola, colocou o roupão em mim, né? E colocou um pano também na bola pra me sentar. E daí fui fazendo exercício, fui falando pro meu esposo fazer massagem nas minhas costas, porque nessa hora a massagem nas costas ajuda, viu? E muito. Aí ele foi fazendo massagem nas minhas costas, pra me suportar a dor. Aí eu falei assim, eu não quero ficar aqui, eu quero deitar. Aí eu deitei, e nisso a enfermeira tava o tempo todo com a gente. Aí ela falava assim, aí eu deitei. Aí eu tava segurando no braço do meu esposo, né, na mão dele. E toda vez que a contração vinha, eu apertava ele. Aí a enfermeira me deu a mão dela, né, e também deixou eu segurar assim no braço dela. Ela falou assim, ó, quando vinha a contração, você faz força. E se você precisar, pode apertar o meu braço, apertar minha mão, não tem problema. E nisso, quando veio a contração assim, eu apertei, sabe? Só que eu senti que eu tava apertando ela muito forte, né? Aí nela, assim, eu dei uma amenizada, assim, na hora de apertar. Aí eu apertava muito, assim, o braço do meu esposo, né? Que nessa hora você tira uma força, você tem uma força que o aperto que você dá dói muito, né? E nisso a enfermeira lá nos acompanhando o tempo todo. Aí eu deitei de lado, assim. Aí eu, nessas contrações assim, eu fiz muita força e eu senti que a bolsa estourou. Aí eu falei assim pro meu esposo, olha aí, que eu acho que. Olha aí, né? Eu falei pra ele. Aí ele olhou e falou que a bolsa tinha estourado. E a enfermeira tava com a gente, falou que a bolsa tinha estourado e que tava cada vez mais perto. Aí nisso o médico veio. Aí ele perguntou, olha, você já quer ir pra sala de parto? E eu tava com tanta dor, e eu falei assim, eu nem conseguia falar. Aí o meu esposo falou assim, fala alguma coisa. Aí eu falei assim, eu só quero que saia, porque, nossa, é uma dor insuportável. Aí eles foi lá, né, preparou a salinha, que é bem do lado assim, preparou a salinha e tudo mais. E a gente foi. Nisso eu acho que já eram umas 5 horas. Eu acho que era mais ou menos umas. Não, acho que era mais. Eu acho que era umas. Vamos colocar umas 5h30, umas 5h20 que eu cheguei na maternidade. Em volta de umas 5h30, eu fiquei lá na salinha. E quando foi umas 5. Acho que foi isso. Aí quando fui pra sala lá, né, de parto. Aí foi tudo muito humanizado, foi tudo no meu tempo. Só que daí eu tenho um problema. Eu tenho. Assim, eu sou ansiosa. Então eu não conseguia controlar minha respiração. E controlar a respiração nessas horas é muito importante. Então eu ficava respirando rápido, não tinha um controle na minha respiração, ficava muito ofegante. E na hora que vinha a contração, eu não tava sabendo empurrar, porque eu tava muito ansiosa.
E daí, a enfermeira ficava me acalmando, olha, você precisa controlar sua respiração, precisa ter calma. Ficava perguntando o tempo todo se eu tinha algum problema de saúde, mas eu falava que não, que realmente era ansiedade. Aí ela foi me acalmando e fui fazendo uma força ali, né? E nisso meu esposo estava comigo lá o tempo todo, assistindo. Aí eu fui fazendo força, tentando controlar a respiração, né? Porque eu sou muito ansiosa. Aí, nisso, o médico falou, eu lembro que ele falou assim, olha, é tudo no seu tempo. Quando vem a contração, você empurra e faz força, né? Aí eu fui fazendo força, e de repente a Ayla nasceu. Eu ia falar o Miguel. E de repente a Ayla nasceu, foi um parto muito rápido. Que quando foi umas 5h39, ela nasceu. Acho que foi isso. Eu acho que ela nasceu 5h39, não tô me lembrando muito bem, mas eu acho que foi mais ou menos isso. 5h39 ela nasceu. Então foi um parto muito rápido mesmo. Aí depois disso, nossa, foi assim, foi muito lindo. Aí foi um momento muito lindo. A médica colocou ela assim no meu lado, assim, no meu rosto, assim. E eu olhava assim pra ela, aquele rostinho pequenininho. E ela veio calminha. Ela não chorou. Mas ela tava com o olhinho meio abertinho, sabe? E nossa, foi uma sensação muito linda. Não, uma sensação maravilhosa. Foi uma cena muito linda que eu nunca vou esquecer. O rostinho dela assim, encostado no meu. E nossa, foi uma coisa tão linda assim. Foi muito emocionante. Não sei nem como explicar isso, mas foi um momento maravilhoso. Meu esposo tava lá acompanhando tudo. E, enfim, ela nasceu, né? Então, depois disso, a gente foi pra salinha de repouso, né? Que é a salinha de observação. Pra depois a gente ir pro quarto. Então, nisso, o meu esposo, depois do parto, ele teve que ir embora pra ficar com o Miguel, né? Porque o Miguel, ele não fica assim, com qualquer pessoa. O Miguel é uma criança muito agitada. Ele tem muita energia, então não era qualquer pessoa que ia conseguir ficar com ele. Aí, quando foi umas 6 e pouquinho, mais ou menos, depois disso eu fui pro quarto, né? Pro quarto mesmo. Enquanto a gente tava na sala de recuperação ali. Então foi um parto muito rápido. E como eu falei pra vocês, né? Eu sou muito ansiosa. Então, depois do parto, eu ainda fiquei assim, muito ofegante e respirando rápido. Nossa, eu respirava muito rápido, eu sentia frio, eu me tremia. Mas tudo isso era, assim, era ansiedade, o meu psicológico. Eu não tinha problema de nada de saúde, assim. E a enfermeira ficava perguntando toda hora, você tem problema de saúde? Eu falava, não tenho. É porque eu realmente estava muito ansiosa e eu não conseguia falar isso pra ela também, né? Aí ela falava, você precisa controlar a respiração, você precisa ficar calma, né, pra você ficar bem, sua bebê já nasceu. Nossa, gente, sabe, foi assim, nossa, eu nunca vou esquecer essa cena, foi lindo ter ela aqui do meu ladinho, assim, no rosto, sabe, quando ela nasceu. Foi uma situação maravilhosa. Aí, nisso, aí ele foi me acalmando, né, pedi pra Deus, foi me acalmando. E eu não lembro, eu tive que tomar uma anestesia, mas eu não sei o nome dela, mas eu sei que não era hack. Tomei uma anestesia porque eu precisei tomar peguei um pontozinho só. Então, eu tive que tomar uma anestesia, né, pra não sentir a costura ali. Aí, a gente já tava indo pra sala pro nosso quarto, e nisso meu esposo teve que ir embora pra ficar com o Miguel. Aí minha mãe veio, ficou comigo. Então nessa parte assim foi maravilhoso, né? Foi tudo humanizado e depois que a Ayla nasceu, a placenta ficou ainda, sabe? E o médico foi bem cauteloso, assim. Eu tava sentindo que ainda tinha alguma coisa ali, né? Depois que ela tinha saído. Aí o médico falou assim, a placenta ainda tá aqui, mas tenha calma, fique calma, que o seu próprio, na hora certa o seu próprio corpo vai expulsar ela, né? Então, eu, sabe, tava ali, né, ainda na posição ali, né, do parto. Aí ele ficou esperando lá, sabe, o paciente, não ficou mandando fazer força, porque no do Miguel o médico mandava fazer força, né? Depois que ele já tinha saído, ele ficava falando, faz força pra placenta sair. E nessa segunda vez, o médico já ficou esperando, ele ficou assim, em pé, esperando. Ele falou assim, na hora certa ela vai sair. Aí ele ficou ali em pé, esperando, sabe? Aí quando foi uns minutinhos depois, eu senti que iria sair mais alguma coisa. Aí foi na hora que eu fiz uma forcinha bem de leves e a placenta saiu. Então, o meu esposo viu a placenta, né? Ele falou que era uma coisa muito bonita e que era azul, alguma coisa assim. Eu acho que eu nunca vi a placenta. Não, acho que eu nunca cheguei a ver a placenta, não. Mas ele viu e falou que é uma coisa muito bonita. Aí, então, assim, nessa experiência de segundo parto, foi um parto muito humanizado e rápido. Graças a Deus. Eu só tenho que agradecer a Deus por ter sido tão rápido assim. E pelos médicos, assim, sabe? Ter sido paciente. Foi um parto totalmente diferente do meu primeiro. Foi uma experiência totalmente diferente, maravilhosa, abençoada, que só tenho que agradecer a Deus. Porque realmente foi Deus em cada detalhe. Então, meu relato de parto, né, da minha segunda gravidez foi esse. E agora, deixa eu ver aqui. Agora eu vou falar sobre a minha laqueadura, né? Porque eu laqueei também. Como que é o processo para você laquear? Quando você está fazendo pré-natal, você já tem que indicar à sua médica que você quer a laqueadura. Então, quando eu estava grávida do Miguel, eu perguntei para ela como que funcionava. Aí me falaram assim, que eu tinha que ter 3 filhos vivos para poder fazer a laqueadura. Só que daí o tempo passou, né? Então as coisas meio que mudou.
Aí nessa segunda gravidez agora, que ele só perguntou quantos filhos eu tinha. Eu falei que eu tinha um filho vivo e tinha 2 abortos. Um aborto retido e um aborto espontâneo. Aí, então assim, na lógica, o meu corpo tem 4 de gestação, né? Aí, ela fez a ficha ali, né? Colocou tudo no sistema, a minha intenção, e falou assim, você vai receber uma mensagem para você participar da palestra, né? Da laqueadura, para ver se realmente é isso que você quer. Aí, eu participei, né? Chegou o tempo certo, me mandaram mensagem, eu fui lá. Aí eu assisti a palestra, tudo, uma mulher falando como que é, explicando, mostrando na imagem. Pra você ficar ciente, sabe? Pra você ver se é isso que você quer. Daí, depois disso, você assina uma carta, que você tá com total consciência que isso é irreversível. Aí, quando você fala isso, a médica te dá uma assinatura. E é com essa assinatura que você tem autorização, assim, concreta. E no dia do parto, você tem que levar. Aí, eu peguei essa carta, né? E levei no dia do meu parto. Aí eu levei, já indiquei, eu já entrei assim, falando com muita dor mesmo, né? Mas eu lembro, eu falei assim, a minha carta da laqueadura. Aí eu acho que foi meu esposo que pegou. Aí a gente deu pra médica e nisso daí ela faz com que a sua carta chegue até o médico, entendeu? Aí eles, depois do parto, né, eles tinham explicado, ó, o seu parto foi normal. Quando for no outro dia, né, que seria na segunda-feira, a gente vai levar você pra sala da cirurgia pra fazer a laqueadura. Aí assim foi, né? Foi minha primeira noite lá com a minha mãe e a Ayla. E quando foi no dia seguinte, nisso eu fiquei das meio-dia, não, da meia-noite até meio-dia em jejum. Então são 12 horas, né? Eu fiquei 12 horas de jejum, não podia beber nem água. Então eu comi bastante, assim, depois que eu fui liberada, né? Aí comi bastante, porque eu ia dar de mamar, né? Então me alimentei bem, porque ia ficar até depois das meio-dia sem comer. Aí nisso, no outro dia, na segunda-feira, minha mãe ainda tava lá comigo. Aí ela passou o dia inteiro esse dia comigo. Aí ela ficou lá comigo. Aí depois, quando deu meio-dia pra 1 hora, o pessoal foi lá me buscar pra fazer a laqueadura. Aí eu lembro que eu entrei. Eles dão um roupão, né? Você se prepara lá. Aí eles vêm buscar em você na cadeira de roda. Eu acho que é isso, se eu não me engano, mas eu acho que é isso. Aí foram lá, me buscou. É que eu não lembro se eu fui na cadeira de roda ou se eu fui na maca. Mas aí eu fui lá. Não, acho que fui na cadeira. Fui na cadeira de roda. Aí eles, né, fazem um monte de pergunta lá, anota tudo no computador lá. E chegou a hora de ir pra cirurgia. Foi bem nessa linha de parto que a Ayla nasceu. Aí já tava tudo preparado lá. Uma coisa assim, é que eu não lembro se na palestra falaram pra mim que a laqueadura ia ser feita com a anestesia hacker. Eu não lembro dessa parte, porque eu cheguei um pouquinho atrasada também nesse dia. Então, eu não sabia que seria com a injeção hacker, porque como eu falei pra vocês, meu primeiro parto eu induzi por medo dessa hacker aí, né? Então, eu não sabia, não lembrava assim que seria com essa, porque como eu já tive um aborto retido, eu já tomei anestesia pra fazer a curetagem, sabe? E eu sei que tem outras anestesias que não são a hacker, então eu achava que seria alguma coisa mais ou menos nesse tipo e que não seria hacker. Aí quando eu tava na sala de cirurgia, já deitada assim, preparada, o cirurgião veio, né? Não, o anestesista veio. Aí ele falou, olha, você vai tomar hack. Aí foi falando lá um monte de coisa, explicando como que era. E só foi aí que eu me caí em si, que eu ia ter que tomar hack. Então, eu fiquei orando a Deus em todo momento ali, né, no pensamento. E pedindo pra Deus estar ali em todo momento na cirurgia. E nisso, a enfermeira me levantou, né, que eu tava deitada, me levantou. E eu tinha medo de sentir a dor da agulha, né? Aí eu lembro que ele aplicou anestesia, eu nem senti, deitei na maca, de repente eu já não vi mais nada. Eu apaguei assim, não lembro de nada, nada, nada. Aí eu acordei, um tempo depois, eu nem sei quanto tempo depois que eu acordei. Aí tudo já tinha acontecido, né? A cirurgia já tinha acontecido, já tinha costurado tudo, né? E pra quem não sabe, a laqueadura do parto normal, a laqueadura é feita no umbigo. Acho que um dedinho assim abaixo do umbigo. No dia seguinte, né? Do parto. Aí eu já tinha acordado, acordei, né? Depois eu fiquei numa salinha de observação. E depois quando eu levantasse a perna, não, quando eu levantasse o quadril, aí é que eu iria pra sala pro meu quarto, né? Onde minha mãe estaria com a Aya. Aí eu consegui, né, levantar o quadril, foi assim, foi muito rápido. O efeito da anestesia assim foi saindo, foi muito rápido. Mas assim, a minha experiência com a hack, o que eu acho que eu não fui muito bem informada, é que assim,
quando você toma hack, você não pode mexer a cabeça. E eu não sabia, sabe? Não sabia disso, não sabia. Eu lembro que eu fui pro meu quarto, né? Depois que eu consegui levantar o quadril. Aí cheguei lá, eu ainda tive que me mexer, assim, da maca que eu tava pra minha cama, né? E as enfermeiras ajudando também o tempo todo. Aí eu fui pra minha cama. Aí cheguei lá, a cabeceira da cama, né, ficou levantada, na posição que eu podia ficar. E eu lembro da enfermeira só falando assim, você não pode mexer a cabeça. Ela só falou assim, você não pode mexer a cabeça, não pode levantar a cabeça. Só isso, só falou assim. Então, eu, né, bem despreocupada da vida, nunca tinha pesquisado sobre essa hack, né? Aí eu cheguei no quarto, lá tava deitada, e comecei a conversar com a minha mãe. Eu tava bem consciente, assim, de tudo. Comecei a conversar com a minha mãe e comecei a mexer a cabeça. Tipo assim, eu não tava levantando a cabeça em si, mas eu tava mexendo a cabeça normalmente. Eu tava mexendo a cabeça pros lados, assim, pra olhar, pra conversar com a minha mãe. Então isso me trouxe uma consequência, entendeu? Só que eu acho que essa parte aí, o hospital deixou a desejar, porque não me falaram sobre essa parte. Gente, se vocês tomar hack, tenha consciência que vocês precisam ficar com a cabeça parada. Eu não sabia, juro pra vocês, eu não sabia mesmo. Não sabia. Aí, nisso, depois da cirurgia, né, mexi a cabeça, tava lá conversando com a minha mãe e tudo mais, as horas passou. Aí depois a enfermeira veio pra mim levantar, tomar banho e pra mim desfazer o de jejum, né? Não, na verdade eu comi. Antes de tomar banho, eu comi. Aí depois que eu comi, a enfermeira veio pra me ajudar a tomar banho. Porque como você toma anestesia, ela fica te acompanhando ali no banho, porque caso você tenha alguma tontura, né, essas coisas, pra não desmaiar lá sozinha. Aí eu fiz o de jejum, aí eu fui pro banheiro, tomei banho, né, e depois, assim, da noite, a minha mãe foi embora e meu esposo veio, né, pra ficar comigo. Aí nisso passou a madrugada, tudo, né? E quando foi na quarta-feira, não, na terça-feira, eu acho que foi na terça-feira à noite, foi terça-feira à noite, eu tive alta. Eu e a Ayla teve alta, né? E quando foi, depois disso, eu vim pra casa, a minha mãe ficou me ajudando, minha avó ficou me ajudando, meu esposo, todo mundo tava o tempo todo assim comigo aqui, né? Pra mim ter o máximo possível de repouso. Daí eles foram dando banho na neném, a única coisa que eu fazia nela era só dar o mamar. O resto era tudo eles que faziam. Comida, tudo, tudo, foi eles. Então, graças a Deus eu tive uma rede de apoio muito boa, né? E eu tive uma rede de apoio muito boa. Aí nisso, eu comecei a sentir dor de cabeça. Era uma dor assim que começou a sentir muita dor de cabeça. E eu achava que era porque eu não tava dormindo, né? Isso assim já tinha passado, eu acho que uns 4 dias já. Depois que eu tive alta de uns 3 a 4 dias. Eu comecei a sentir muita dor de cabeça. Aí eu falei assim, olha, eu vou. Num dia que a minha avó tava aqui. Eu falei assim, vó, eu vou deixar ela com você e vou tentar dormir, porque eu tô com muita dor de cabeça. Mas era uma dor assim, que era. Gente, era insuportável a dor. Porque eu sou uma pessoa que eu não costumo ter dor de cabeça, né? É muito raro eu sentir dor de cabeça. Então, quando tem dor de cabeça assim, eu já fico meio que desesperada, sabe? Porque eu não sou de sentir dor de cabeça. Aí eu comecei a sentir muita dor de cabeça. Era muito frequente, assim, a dor de cabeça não passava por nada. Nada, nada, nada. Eu tava tomando, acho que era cetoprofeno e dipirona em comprimido. E não tava resolvendo de nada, assim, sabe? Aí nisso já tava de dia, eu falei pra minha avó que eu ia dormir, ela ficou com a Ayla, e eu fui cochilar. Consegui dormir, né? E acordei, quando eu acordava, a dor de cabeça ainda tava assim, bem razoável. Então, assim, depois que você toma hack, se você tiver dor de cabeça, né, igual eu tive, quando você fica deitada, é a única posição, assim, que dá uma aliviada na dor. E daí eu dormi, né, consegui dormir e acordei bem, né, sem dor de cabeça, assim, porque até então eu tava deitada, né. Aí fui na cozinha, almocei e depois a dor começou a vir de novo. Aí nisso eu já tinha pedido pra minha mãe, né, pedir oração por mim, porque eu tava com muita dor de cabeça. E ela foi pedindo oração, eu fui pedindo a Deus também, né, pra sarar daquela dor de cabeça, que tava muito insuportável. Eu chorava de dor de cabeça, vocês acreditam? Eu chorava de dor. Tô olhando aqui, né, porque ela tá se mexendo, resmungando. Eu chorava de dor de cabeça. Aí, a minha mãe falava, olha, vai pra maternidade, volta lá, né, porque isso daí não é normal, eles vão cuidar de você lá em relação a isso. Só que daí eu ficava me prendendo, falava, não, mas é só uma dor de cabeça, né, porque, como eu falei, eu não estudei sobre a hacker, então eu não sabia a sequela que ela poderia trazer pra mim depois disso, né. Aí eu falei que eu não ia, depois eu fiquei me recusando a ir. Aí nisso, o dia passou, chegou a noite, e nisso o tempo todo com dor de cabeça. Eu não suportava fazer nada, nem não tinha ânimo pra nada, não sorria, só ficava deitada, desanimada, chorando, de dor de cabeça. Aí, no outro dia,
Aí eu acho que, os dias foi passando aí. Aí eu falei pra minha... Aí nesse dia, a minha avó... Não, nesse dia veio uma senhora ficar aqui comigo, sabe? Uma senhorinha da igreja. Ela veio ficar comigo. Aí minha avó deixou ela aqui comigo, né? E foi embora. Aí essa senhorinha ficou comigo, ela fez o almoço, limpou a cozinha, né? Deu arrumadinha na casa. E eu tava aqui com a bebê, aqui de repouso, né? Aí eu comecei a sentir muita dor de cabeça, de novo, né? Que o tempo todo. Aí comecei a sentir muita dor de cabeça e chorar. Comecei a chorar. Falei assim, aí não tô mais suportando essa dor. Aí a senhorinha já ficou meio assim, né, preocupada. Aí eu falei pra ela que eu ia pra maternidade, que eu ia voltar na maternidade. Aí ela me deu a comida, né? Ela me deu a comida. Aí eu almocei e mandei mensagem pra minha mãe. Eu falei assim, olha mãe, eu vou pra maternidade. Manda mensagem pra minha avó, né? Porque minha mãe tava trabalhando, meu esposo também. Aí eu falei assim, manda mensagem pra minha avó e fala pra ela que eu vou pra maternidade que ela vai comigo. Aí eu fui tomar banho, né? Fui me cuidar. E nisso eu deixei a responsabilidade da minha mãe falar com a minha avó, né? Pra minha avó cuidar de vir aqui em casa, pra gente ir junto pra maternidade. Que a dor tava tão insuportável. Aí eu fui lá, cuidei, tomei banho, cuidei mais ou menos da neném, né? Peguei o que tinha que pegar. A senhorinha foi me ajudando o tempo todo também. Aí eu fui pra maternidade, cheguei lá, falei que eu tava com uma dor insuportável de cabeça, depois da hacker, né? Aí eles me colocou numa salinha de medicamentos, que lá tem as poltronas, né? Que você fica lá. Aí eles foram me dando eu acho que eu tomei, acho que foi 2 ou foi 3 medicamentos. Ele me deu dipirona na veia, mais soro. E a dor não passava. Aí a médica veio, né? Ficou o tempo todo me observando, porque eu falei que a dor tava insuportável, tava quase chorando. Aí mudou o plantão assim, né? E veio outra médica. Aí veio outra enfermeira também. Aí veio perguntando como é que eu tava, né? Aí fui falando que eu tava com muita dor de cabeça, que o remédio que eles estavam dando não tava resolvendo de nada, que eu já tava com vontade de chorar. Eu falei desse jeito. Eu falei assim, não tá resolvendo de nada, eu tô com vontade de chorar porque a dor já voltou, tá insuportável. Na verdade, já tinha dado uma amenizada ali, né? Quando eles me deu a dipirona no soro. Aí ela foi lá, falou com a médica, né? E falou assim, olha, a gente vai te dar uma tramal no soro. E se não passar, a gente vai ter que chamar o anestesista. Aí eles me deu. Aí nisso eu tava lá, né? Fiquei esse tempo lá, fiquei umas boas horas lá. Cheguei lá, era de tarde e saí de lá de noite. Aí eu fiquei lá com a minha avó, ela tava o tempo todo comigo, né? Por causa da neném. Então ela tava ficando com a neném, eu tava lá só, só assim, me cuidando lá, né? Aí eles veio, me deu a janta, né? Me deu a janta. Aí enquanto eu estava tomando soro, eles me deu uma tramal com soro, de 500, sabe? Eu sou bem grandão. Aí eu fui tomando soro ali, e nisso a cabeça não tinha passado ainda. Aí minha avó perguntando, né, o tempo todo como que tava, eu falava que não tava passando. Aí eu falei assim, mas a gente já tava tantas horas lá, que eu falei assim, não, eu vou tomar esse soro aqui, junto com essa tramal, e eu vou falar pra eles que eu tô mais ou menos melhor, pra eles me liberar, né, porque isso já tava tarde, minha avó precisava ir pra casa, mas a minha avó tava tranquila, mas assim, sabe, aquele incômodo de você ficar assim, eu tô atrapalhando, já tem muito tempo que a pessoa tá aqui comigo, então foi bem isso. Aí eu falei pra minha avó, olha, eu vou falar pra eles que eu tô uma amenizada assim, né, pra eles me liberar. Aí nisso, o soro acabou, a enfermeira veio, perguntou como que eu tava. Eu falei assim, olha, deu uma aliviada. Aí foi aí que eu fiquei sabendo que quando você toma hack, você não pode mexer a cabeça, gente. Mas eu não. Ninguém me falou sobre isso. Aí ela falou assim, como que você tá? Eu falei assim, tá melhorando, deu uma aliviada, tá melhor do que antes. Aí ela falou assim, então, eu vou te liberar e vou recomendar você tomar muito suco natural, tomar muita água, ficar de repouso. Aí foi aí que ela falou. Aí ela falou assim, quando você toma hack, quando você vai pro seu quarto, você mexeu a cabeça? Aí eu falei assim, sim, mexi a cabeça. Aí ela falou assim, tá vendo? Por isso que a gente fala, não mexe a cabeça. Né? Tipo assim, quando eu fui pra sala de parto, a médica falou, as enfermeiras falou que eu não poderia levantar a cabeça, mexer a cabeça. Só falou assim, você não pode forçar a cabeça. Sei lá, alguma coisa mais ou menos assim que ela falou. Mas ela não deu detalhe, entendeu? Não falou que eu tinha que ficar imóvel. Aí eu falei, aí ela falou assim, tá vendo? É por isso que a gente fala, não mexe a cabeça. Porque quando você toma a hack e você mexe a cabeça, dizem, assim, as pessoas dizem, né? Que a injeção pode subir pra cabeça. Aí ela falou, por isso que a gente fala pra não mexer a cabeça, porque tem esse risco, a hack é muito forte, né? E ela falou assim, então você vai embora, toma esses cuidados que eu te falei, de tomar bastante suco, tomar bastante água, ficar de repouso. E se caso não melhorar, né, com o passar dos dias não melhorar, você volta aqui, porque daí vai ter que fazer um enxerto. O enxerto é quando tira o sangue de um lugar do corpo e injeta nas costas. Tem esse, que daí passa a dor, ou tem um tipo de bloqueio, que você toma outra hack para poder bloquear aquela primeira. Alguma coisa mais ou menos assim, ela falou.
Aí ela falou assim, não, mas vamos ter fé que vai passar logo, você nem vai precisar voltar aqui. Aí eu falei, ai, amém, Deus te ouça. Aí nisso eu cheguei em casa, eu tava com a tramal ali no corpo, né? Cheguei em casa e eu tava com aquela vontade assim, que eu ia vomitar. Eu saí de lá da maternidade com aquela sensação que eu ia vomitar. Aí cheguei em casa, aí desci do carro e de repente eu falei pro meu esposo que eu ia vomitar, né? Aí eu saí correndo pro banheiro, cheguei lá, eu vomitei. Gente, mas eu vomitei tanto, vomitei tanto, vomitei tanto. Sério, vomitei tanto, mas eu tinha certeza que depois daquele vômito eu ia melhorar. E nisso tinha muitas pessoas orando por mim também. Aí eu vomitei bastante, tipo, eu vomitei muito, 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 muito. Eu sujei o banheiro tudo assim, ó. Tudo, tudo, tudo. Parede, pia, tudo, tudo. Até minha planta que fica lá em cima do vaso sujou também. Nossa, foi um caos, assim, sabe? E meu esposo tava comigo o tempo todo. Tava cuidando da bebê e me olhando ali, né? Enquanto eu tava, né, nessa situação, ele tava ali comigo. Aí eu terminei de vomitar, fui tomar banho. Aí ele foi lá, limpou, né? Todo o banheiro, limpou o vômito. Eu tirei mais ou menos assim um pouquinho também do vômito, né? Aí ele foi lá, limpou o resto do banheiro. E nisso eu tinha esvaziado o estômago, né? E eu tinha que dar de mamar. Então eu fui na cozinha, depois de ter me limpado, tomado banho, fui na cozinha, comi uma banana e tomei água. E se eu não me engano, eu não lembro, mas eu acho que eu tomei uma dipirona também. Aí eu fui aí fiz isso, né? Depois eu vim pro quarto, que eu ia dormir. Aí eu falei pro meu esposo assim, eu acho que eu vou vomitar de novo. Aí corri pro banheiro. Aí comecei a vomitar de novo. Vomitei, vomitei, vomitei. Então eu vomitei assim, muita água e a banana que eu tinha acabado de comer. Aí eu vomitei. Aí nisso, me limpei de novo e vim deitar. Aí orei, né? E tinha certeza, no meu pensamento eu tinha aquela certeza que eu ia melhorar. Aí, graças a Deus, realmente melhorei. A dor de cabeça assim sumiu depois desse tramal e desses vômitos, né? Melhorei mesmo. Mas na realidade, eu acho também assim que foi efeito de muita oração, né? E fé. Então foi, né? Esse conjunto assim que eu melhorei. Graças a Deus eu melhorei, porque tem gente que fica com sequelas. E eu fiquei bem assim, sabe? A dor assim sumiu. Deus tirou a dor. Vamos dizer que Deus me curou da dor de cabeça no vômito. Eu vomitei e a dor de cabeça foi junto ali com o vômito, sabe? E depois disso eu melhorei, né? Só que assim, depois disso, eu lembro que eu não podia abaixar a cabeça assim também, porque daí eu já sentia uma dor de cabeça, né? Querendo vir. Aí eu não podia fazer muito movimento brusco com a cabeça ainda. Mas nisso daí já tinha passado semanas, né? Mas graças a Deus eu não precisei voltar pra maternidade. Deus me curou da dor de cabeça, né? Pós a hack. Então, assim, gente, se vocês tomar hack, ou se vocês vão ter um parto, né, que vai precisar tomar hack, tenha consciência que vocês não podem mexer a cabeça depois, tá? Você tem que ficar com a cabeça imóvel, imóvel, não pode mexer pros lados. Que no meu caso foi isso que eu fiz, né? Eu não levantei a cabeça, mas eu fiquei movimentando a cabeça pros lados, conversando com a minha mãe normalmente. Então, isso não pode acontecer, tá? Porque isso daí traz sequela. Eu tô achando que minha voz tá dando uma mudada aí. Acho que no começo do vídeo, até agora, minha voz deu uma mudada. Mas é porque ainda tava de madrugada, né? Na hora que eu comecei a gravar. E agora já tá amanhecendo. Então eu acho que eu não. Sei lá, eu acho que tá muito cedo. Daí eu comecei a falar, falar, falar. E tô sentindo que a minha voz deu uma mudada. Então pode ser isso aí. Aí, o próximo ponto que eu ia falar também é a minha experiência sendo mãe de segunda viagem, né? Pela segunda vez, como que tá sendo. Gente, assim, realmente é uma coisa muito, sei lá, muito diferente. É uma experiência diferente. Porque eu sou mãe, né? Eu já era mãe do meu primeiro filho. Só que daí o meu Miguel, ele já tava com 2 anos e 11 meses, né? Foi no tempo que eu ganhei a Ayla. Tava com 2 anos e 11 meses. E assim, ele já faz tudo sozinho, anda, né? Então meio que eu já tinha perdido a noção de como que era cuidar de um recém-nascido. Então, foi uma experiência, parece que, sei lá, uma experiência nova, assim. Tudo muito novo. Quando eu tava grávida, eu tinha consciência que ela ia ficar acordando de madrugada, tudo isso. Só que até então isso era só uma consciência, né, assim. Não era nada demais, assim. Quando ela nasceu, gente do céu, eu já nem sei mais o que é dormir. Nossa, tipo, tudo muito diferente da minha primeira gravidez. Tudo muito diferente da minha primeira gravidez, da minha experiência. Acho que eu vou ter que falar um pouco menos, assim, pra finalizar esse vídeo, até porque já tá muito grande e eu não quero ter muito corte. E também a minha voz, a minha garganta, não tô conseguindo nem falar direito, minha garganta tá muito ruim. Eu acho que é porque realmente tá muito cedo, né? E eu já comecei. Olha ela se mexendo aqui, ó. E daí eu já comecei a falar, 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 falar. E por isso tá com. Tá assim, minha voz deu uma mudada e minha garganta tá doendo. Então, eu senti uma grande diferença sendo mãe de segunda viagem, né? Mesmo depois do meu primeiro filho. Tudo muito diferente, até porque ele é um menino e ela é uma menina. Mas nessa parte eu não senti tanta diferença. Mas, assim, é uma gravidez que é uma experiência tudo, tipo assim, diferente da outra, sabe? É muito diferente.
Então, não sei mais o que é dormir, né? E eu coloquei aqui também como tá sendo os dias, né? Nessa segunda gravidez, né? Os dias tá sendo assim, que eu não consigo dormir, porque a bebê também fica... Ela tem muito gases, ela reclama demais. Eu já dei Luftalmo, já tomei bastante chá. E é coisas que não deu muito resultado assim. Mas deu ajuda, mas não é muito resultado. Então, é algo que com o passar do tempo, né? A gente vai conseguindo criar uma rotina com ela, né? Até porque ela nem tem consciência sobre isso, né? Não tem entendimento sobre isso pra gente criar uma rotina. Nossa, minha voz tá ficando péssima. Tô conseguindo nem falar, porque tô sentindo que minha voz vai falhar. Então, eu acho que foi mais ou menos isso. Não vou conseguir mais falar mais nada aqui, senão eu acho que minha voz vai sumir. Então, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham entendido. Vou deixar os comentários abertos. Se alguém tiver alguma dúvida sobre laqueadura, sobre alguma coisinha aí, vocês comentem embaixo que eu vou deixar... Eu vou falando com vocês, entendeu? E respondendo também um comentário de um comentário atrás, eu tentei responder escrevendo, mas o YouTube não permitiu. Eu não sei o que aconteceu. Mas eu sei que a privacidade do YouTube mudou. Não pode ficar mostrando criança mais, né? É alguma coisa mais ou menos assim. Não pode mostrar muita criança. E eu fui responder o comentário de uma moça que perguntou qual é o nome dos meus filhos. E assim, o nome do meu primeiro filho é Yuri Miguel. E como eu falei, né, comentei com vocês, eu tive 4 gestação. Então por isso também que eu quis fazer a laqueadura. Então eu tive 4 gestação. O meu Yuri Miguel, que é o meu primeiro filho. Aí eu tive uma segunda gestação que eu perdi. Eu tava com uns 3 mesinhos, eu perdi. E depois eu tive outra gestação. Essa outra gestação era uma menina, porque eu cheguei a fazer o negócio de sangue, a sexagem fetal, e deu que era uma menina. E o nome dessa menina era Ayla também. Ayla também. O meu esposo não quis abrir mão desse nome. Então, vamos dizer assim, eu tenho meu Yuri Miguel, aí eu tive um aborto retido, e depois eu tive um aborto espontâneo. Então, na lógica em si, falando assim, eu tenho 2 Ayla. Eu tive 2 Ayla, né? Uma Ayla, que virou um anjinho, que eu também já tava com uns 3 meses, já sabia que era uma menina, porque foi uma semana antes de fazer o chá revelação, vocês acreditam? E a segunda gravidez, eu também perdi, acho que foi um mês antes do chá revelação também. Então eu tenho Yuri Miguel, um aborto, mais outro aborto, que era uma Ayla, uma menininha, e agora eu tenho a minha Ayla, que veio, né? Que tá bem aqui, ó, deitada aqui. Vocês não vão conseguir ver, mas ela tá bem aqui deitada. Então é isso, o nome dos meus filhos é Yuri Miguel e Ayla. Ah, somente Ayla. Dessa vez meu esposo não quis colocar 2 nomes, e daí eu concordei, né? Pra mim tá ótimo. Também gosto desse nome Ayla, porque é um nome diferente. Então esse é o nome do meu filho, tá bom? Dos meus filhos, respondendo a perguntinha aí da pessoa que perguntou qual era o nome dos meus filhos. Eu tentei responder pelo comentário, mas o YouTube não deixou, não sei o porquê. Mas então é isso, foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se tiver alguma pergunta, se deixam aqui no comentário, tá, que eu vou tentar responder vocês. E é isso, tchau, gente.